Naquela noite silenciosa, as sombras pareciam mais longas do que o normal. Caminhei pelas ruas de Jerusalém, sentindo um peso no ar, como se a própria cidade soubesse que algo terrível estava prestes a acontecer. Era como se o vento sussurrasse advertências, e no centro desse silêncio sombrio havia um coração vacilante. O de Judas Iscariotes. Judas sempre foi um homem dividido entre a fé e a ambição, entre o amor pelo mestre e o fascínio pelo poder. Ele acreditava no reino, mas à sua maneira, impaciente para ver milagres que alterassem o mundo político, desejando um Messias que derrubasse Roma, não um que pregasse o amor aos inimigos. À medida que observava Jesus agir com humildade, seu coração se enchia de dúvidas e inveja. E foi aí que surgiram aqueles que sabiam exatamente como explorar sua fraqueza. Judas entrou naquele lugar como quem tenta esconder um segredo do próprio coração. Os sacerdotes o aguardavam com olhares calculados. "O que vocês me darão se eu o entregar?" perguntou ele, com a voz baixa, quase sem se reconhecer. E então, o som metálico das moedas ecoou pelo salão. 30 moedas de prata. O preço de um escravo. O valor que Judas aceitou para atrair o Filho de Deus. Ele segurou o saco com as moedas. E naquele instante, sua alma pesou mais do que o metal em suas mãos. Eu estava ali sentado entre os discípulos, quando Jesus, com um olhar sereno, interrompeu a refeição. "Em verdade vos digo, um de vós há de me trair." O silêncio caiu como um manto pesado. Cada um de nós questionava a si mesmo com desespero. "Por acaso sou eu, Senhor?" Judas também perguntou. E a resposta de Jesus, calma como a água de um poço profundo, ecoou na noite e tu o disseste. Mas ninguém entendeu naquele momento. Apenas Judas. Disse-os. Jesus pegou um pedaço de pão, mergulhou no prato e colocou nas mãos de Judas. Era um gesto de honra, transformado em sinal de condenação. E então, algo invisível, terrível, aconteceu. E Satanás entrou nele. O olhar de Judas endureceu. Seu coração se fechou. E Jesus, sabendo que a hora havia chegado, disse apenas: "O que tens a fazer? Faze-o depressa." Judas levantou-se e saiu. E ao sair, a noite entrou com ele. Do lado de fora, Judas caminhava rápido, decidido, mas perturbado. Os soldados, armados e prontos, aguardavam seu sinal. "Mostre-nos onde ele está", exigiram. Judas respondeu com aquilo que se tornaria um símbolo eterno de traição: "Aquele a quem eu beijar. É ele, prendei-o." E assim, o beijo, gesto de amizade, se transformou no maior ato de deslealdade da história. Em meio ao silêncio das oliveiras, Jesus orava com um coração angustiado. Eu o observava de longe. Cada palavra era um misto de dor e entrega. Foi então que o som de passos pesados começou a ecoar entre as árvores. Tochas, an soldados, an sacerdotes, e à frente deles, Judas. Judas se aproximou de Jesus. O mestre o olhou com tristeza e amor, sem surpresa. "Salve, Rabi", disse Judas, aproximando-se, e o beijou no rosto. Jesus respondeu com uma dor profunda: "Amigo, com um beijo entregas o Filho do Homem?" Aquela palavra menos amigo, menos cortou o silêncio como lâmina. Era tarde demais para voltar atrás. Quando os soldados agarraram Jesus, Judas deu 2 passos para trás, como se quisesse desaparecer. Ele viu o mestre ser levado, humilhado, empurrado, ferido. E o desespero começou a corroer sua alma. As moedas, que antes brilhavam, agora queimavam sua consciência. A traição que parecia simples tornou-se um abismo sem retorno. Judas fugiu da cena, mas não fugiu de si mesmo. E assim se cumpriu a profecia. A traição não veio de um inimigo distante, mas de alguém que caminhou ao lado de Jesus, que viu seus milagres, ouviu suas palavras e partilhou do mesmo pão. A maior escuridão, às vezes, surge de dentro do próprio coração humano. E naquela madrugada, Judas Iscariote se tornou o nome que ecoaria por séculos, como símbolo do mais doloroso ato de traição. Mas mesmo assim, Jesus continuou amando. Mesmo traído, ele escolheu entregar sua vida, para salvar a todos, inclusive os que o feriram. Muito obrigado por assistir a esta história conosco. Se você gostou deste vídeo e quer ver mais conteúdo como este, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no nosso canal. Sua ajuda é fundamental para continuarmos trazendo estas narrativas poderosas. Até a próxima!